meus amados, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, a todos que nos assistem por intermédio desse vídeo. Quero neste momento trazer mais uma reflexão para você, para o seu coração, e espero que você seja edificado por essa palavra em nome de Jesus. Amém? Meus amados, a nossa reflexão está na carta aos Hebreus, capítulo de número 12 e o versículo de número 14. E a única parte B do versículo 14 é o que nós vamos meditar neste momento. E está escrito assim: sem santificação ninguém verá o Senhor. Glória a Deus para sempre. Meus amados, a santificação ou a santidade é o requisito maior que Deus exige de cada um de nós. Glória a Deus para sempre. Até porque ser santo é ser separado do mundo. Ser santo é ser separado do pecado. Ser santo é ser separado de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Ser santo é ser exclusivo de Deus. Não é à toa quando o Senhor disse para Moisés: Moisés, diga para o povo que sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Glória a Deus para todo sempre. Meus amados irmãos, ser santo não é uma tarefa fácil. É por isso que muitas pessoas não conseguem entregar-se ao Senhor de verdade, por inteiro. Existem pessoas, meus amados irmãos, que não conseguem de forma alguma serem leais ao Senhor, serem justos com Deus, viver uma vida de retidão, de santidade. Queridos, Jesus, quando esteve nessa terra, ele disse a todos os seus discípulos e aqueles que lhe ouviam, ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Jesus estava dizendo: quem quiser andar comigo, quem quiser ter o nome de cristão, o nome de santo, precisa abandonar o pecado, precisa deixar para trás aquilo que desagrada a Deus. O Senhor não obriga ninguém a servi-lo, não obriga ninguém a estar com Ele, a carregar o nome dEle. Mas se vier a Deus, se vier a Cristo, se aceitar a Jesus, precisa mudar de atitude, precisa deixar para trás os costumes velho, aquilo que desagrada ao Senhor. É tanto que o apóstolo Paulo disse que se já ressuscitaste com Cristo, buscai ou pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, nas que são de baixo. Queridos, quando nós aceitamos a Jesus, o ponto principal é buscar a viver uma vida santa, até porque Deus vem buscar um povo santo, zeloso e de boas obras. Amados, é preciso viver em santidade. O escritor da carta aos Hebreus diz assim: sem santificação ninguém verá o Senhor. Amados, como vão ver a mudança em minha vida se eu, ainda sendo cristão, continuo vivendo nas mesmas práticas? Continuo pecando, continuo vivendo do mesmo jeito que eu vivia anteriormente, antes de conhecer a Cristo. Não vão ver mudança, então não vai haver santidade. Querido, é um dos requisitos maior, é a transformação, é a mudança de vida. Aleluia! Disse o apóstolo Paulo também na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 17, ele diz que depois que aceitamos a Jesus, nós somos uma nova criatura. Glória a Deus para sempre. E quando somos uma nova criatura, nós procuramos andar em retidão, procuramos andar em santidade, prezando o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, se eu vivo em santidade, eu não posso mostrar o meu corpo, eu não posso mostrar a minha vergonha, eu não posso andar como todo mundo anda, eu não posso falar o que todo mundo fala, eu não posso frequentar lugares que todo mundo frequenta, eu não posso fazer inúmeras coisas. Você percebe, você sabe, quando você tem o Espírito Santo
Santo dentro de você. Quando você comete um erro, uma falha, o Espírito Santo te mostra que você errou, te mostra que você falhou, você fica mal, você não fica bem, não consegue orar bem, e é preciso consertar o erro. É por isso que o Espírito Santo está dentro do cristão, dentro daquele que serve ao Senhor. Para quê? Para nos santificar. É o Espírito Santo que nos ajuda a orar, se aproximar de Deus, ler a palavra e meditar nela, porque quando nós, meus amados irmãos, aceitamos a Cristo, precisamos viver em santidade. O apóstolo Pedro, ele vai dizer, quando vai falar da mulher, ele diz: a mulher precisa se vestir com pudor. Quantas pessoas têm dito: Deus só quer o coração. E o testemunho, querida? E o testemunho, querido? Se todo mundo estiver igual a todo mundo, não haverá diferença. E disse Malaquias no capítulo 4: e outra vez vereis a diferença de quem serve a Deus e dos que não servem. Como será a diferença? É somente falando, amados, a santidade, ela não começa de fora para dentro, é de dentro para fora. Quando eu começo a me vestir como todo mundo se veste, você pode até dizer: mas o irmão está falando de vestimenta, de roupa. Sim, porque a Bíblia fala. Isso não é doutrina humana, isso é ensinamento cristão, é bíblico. Nós cuidarmos do nosso corpo é bíblico, vivermos diferente de todos aqueles que andam no mundo. Quando você procura viver em santidade para agradar a Deus, querido, você procura fazer e cumprir com o que a palavra está dizendo, cumprir com o que a palavra do Senhor está te ordenando. Perceba, Jesus disse assim: se você quiser vir após mim, você precisa negar a sua vontade, abandonar aquilo que você gosta, e você vai, a partir do momento, gostar daquilo que eu gosto, fazer o que eu gosto. Por quê, irmãos? Porque nós estamos servindo a Deus. Paulo disse que quando aceitou a Jesus, não mais vivia ele, mas Cristo vive em mim. Paulo estava dizendo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Irmão, que é isso que Paulo está dizendo? Eu não faço mais a minha vontade, eu não ando segundo os meus pensamentos, eu não tomo decisões segundo o que eu gosto. Não, eu preciso entender a vontade de Deus, e nós temos o manual para a nossa vida de santidade, que é a Bíblia Sagrada. Irmãos, nós precisamos viver em santidade. Esse requisito também serve para morar no céu. E isso, sem santidade, jamais nenhum homem poderá morar no céu. Quando a Bíblia diz: ninguém verá o Senhor, tem dois significados aqui, tem duas vertentes aqui. É que o mundo vai olhar para você e vai ver você igual a todo mundo, então não será digno de ser imitado. Coisa linda é quando você passa e alguém diz: esse rapaz é crente, esse rapaz é um homem de Deus, essa moça é uma mulher de Deus, essa moça é compromissada com Deus. Não há nada mais lindo, maravilhosamente lindo, isso é. Mas quando você passa pelas pessoas e as pessoas dizem: esse aí, se esse for, eu também sou, esse aí tem compromisso nada. Irmãos, não é apenas as pessoas dizerem, a Bíblia também diz na carta aos Coríntios que quando o mundo nos aborrece, Deus do céu nos repreende. Eu vou trocar em miúdos isso aqui para você. Quando o mundo diz para nós que o nosso testemunho está manchado, que o nosso testemunho não é digno de ser de um cristão, aí Deus dos céus
diz para nós: tome vergonha, se conserte, coloque sua vida no altar, se santifique, tenha pureza na sua vida. Sabia disso, irmãos? Quando o mundo olha para nós, o mundo precisa olhar para nós e ver a diferença que há entre um cristão e entre aqueles que não servem. Glória a Deus. Do que adiantaria aceitar a Jesus e viver com os mesmos pensamentos, os mesmos costumes, fazendo a mesma coisa? Tem gente, irmão, nada contra. Alguém, eu deixei de beber, sou crente hoje, eu bebo cerveja sem álcool, eu tomo champanhe sem álcool. Oi, irmão, você está com vontade de tomar a cervejinha com álcool e como não pode, toma sem álcool. Você está trocando uma coisa pela outra, continua viciado naquilo que você está tomando. Então, queridos, vida precisa ser transformada. Uma pessoa que não é capaz de abandonar o mundo, de abandonar os seus prazeres, os seus pecados, os seus erros, por amor a Cristo, não é digno de Cristo. Foi Ele próprio que disse. Então, queridos, a santidade é algo que Deus exige de cada um de nós, porque Ele é santo. Glória a Deus. Eu vou mais uma vez frisar isso aqui. Jesus, ele não chama ninguém a pulso, amarrado, esbofeteado para servi-lo. Mas se você decidir servir a Cristo, você precisa mudar de vida. Você precisa pelo menos imitar o que Cristo faz. Se você seguir os exemplos de Cristo, você estará no caminho certo. Ô, irmão, tem alguém que possa fazer tudo o que Cristo fez? Tem alguém tão santo igual a Cristo? Perfeitinho? Não. Buscamos a santificação todos os dias, e Jesus está vendo o esforço de cada um, procurando se afastar do pecado, das impurezas, das velhas práticas. Jesus vê o esforço de cada um, mas se eu não me esforço para isso, como eu estou diante de Deus? Às vezes, meus amados, estamos conversando com alguém e o nosso pensamento maquina o mal, o nosso pensamento maquina aquilo que não deve. Cobiçoso, pensamentos cobiçosos, cobiçando coisas que não é seu. Isso também não é santidade. Mas eu não toquei, ninguém viu, mas a sua mente não está como deveria estar, porque a Bíblia diz que os santos, os salvos, os crentes têm a mente de Cristo. E será que Cristo faria isso? Cobiçar o que é dos outros? Será que Cristo pecaria na sua mente? Jesus disse assim: olha, se uma mulher passar e você olhar para ela com aquele olhar de desejo, você já adulterou com aquela mulher. Olha como isso é sério, irmão. Isso é santidade? Não. Jesus está dizendo: você precisa olhar para as coisas e não sentir desejo por elas, porque não lhe pertence, não é seu. Jesus está dizendo isso, e isso é algo que a gente precisa tomar, aprender, viver e usar, para que as pessoas olhem para nós e possam dizer que nós somos verdadeiramente cristãos, homens santos, que procura viver em retidão, que procura servir ao Senhor com alegria e com esforço. Amém, meus amados? Jesus vem buscar um povo zeloso e de boas obras. Se não formos diferente do mundo, nós ainda não nos convertemos. Então, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Como é o seu procedimento no trabalho? Como é o seu procedimento no colégio? Como é o seu procedimento aí na faculdade? Como é o seu procedimento nas festas? Como é o seu procedimento quando está com seus pais? Como é o seu procedimento quando você está sozinho com os amigos? Como é os seus procedimentos quando você está a sós? Daniel foi levado da sua terra natal, tirado do meio da sua família e foi levado para a Babilônia. Mas Daniel assentou no coração
a não se contaminar com a porção do manjar do rei. E Daniel, pasmem os senhores, envelheceu e continuou com aquele pensamento, continuou levando a sério a sua vida de santidade. E vou lhe dizer uma coisa, vale a pena viver em santidade. Não negocie a sua identidade. Não há nada mais ridículo, não há nada mais feio, não há nada mais que possa trazer a uma pessoa a vergonha do que você passar em algum lugar e as pessoas não te reconhecer como um verdadeiro cristão. Um dia, alguém foi procurar Daniel e fez uma pergunta para Daniel. Daniel, você é aquele Daniel? E ele disse, sim, eu sou aquele